Olá, eu sou a Nayara Flores, esse ano faço 38 anos, sou de Várzea Paulista e hoje eu tô aqui para contar um pouco do que eu vi e do que eu vivi. O que eu vivi. Eu tive uma infância muito difícil, né? Até os meus 7, 8 anos mais ou menos. Minha vida caminhou numa normalidade de uma criança até que o meu pai foi assassinado. Depois desse período que ele foi assassinado, teve todos esses problemas, a minha mãe entrou no mundo das drogas. Então a minha mãe hoje, ela tem 57 anos e ela ainda é usuária de crack. Então eu falo que eu e os meus irmãos, nós somos sobreviventes de toda essa situação. E desde então, a minha infância, eu não posso dizer que foi uma infância normal, né? Porque eu tive que amadurecer forçadamente para poder cuidar dos meus irmãos, para poder ajudar eles a ter uma adolescência. Eu tenho uma irmã que já está na fase adulta, um irmão que também já está na fase adulta, e eu tenho uma irmã que está na adolescência ainda. Então a gente vem lutando para que isso seja combatido, né, no meio da nossa família. Uma coisa que é muito difícil, independente de qualquer das dificuldades que a gente viveu com a minha mãe é uma pessoa extremamente maravilhosa. Eu falo que a situação que ela se encontra atualmente, ela é só uma observação baseada na pessoa que ela é. E eu acredito num Deus que ele pode mudar toda essa situação a qualquer momento, porque ele é dono de tudo, né? E a gente busca por isso. E aí eu tive essa infância toda bagunçada, toda crescida, tive que ser uma adulta, mesmo sendo criança ainda. E aí eu já vou pular uma parte da minha adolescência, né, que foi toda ela cuidando dos meus irmãos, correndo atrás, e comecei a trabalhar muito cedo. Então, com 16 anos eu já trabalhava, fui guardinha. Então, assim, eu falo que o sol, ele nasce para todo mundo de uma maneira igual. O que a gente vai fazer com esse sol que vai tornar o resto da nossa vida diferente? Porque o que a gente decide numa época da nossa vida, ela vai refletir no nosso futuro. E naquele momento, eu decidi ser diferente. Então eu fui uma jovem que eu não bebia, que eu não fumava, eu nunca experimentei nenhum tipo de droga, porque eu escolhi ter o meu sol de uma maneira diferente. E eu sou casada, o meu esposo é uma pessoa maravilhosa, ele é a minha rede de apoio. Eu falo que nesse período... Ai, vou chorar. Que nesse período mais difícil, que foi o período que minha mãe perdeu a guarda dos meus irmãos, se eu não tivesse ele, eu não sei como que eu ia conseguir sozinha, né? Primeiramente com a ajuda de Deus, com a ajuda dele. A minha sogra é uma pessoa maravilhosa, que eu amo demais. Ela também me ajudou muito nesse período que foi bem difícil para mim. E a gente conseguiu, né? E a gente cuidou dos meus irmãos. A minha irmã mais nova, na época, ela estava com uns 2 anos mais ou menos de idade, e o meu filho era 8 meses mais novo que ela. Então eu tinha 2 bebês que eu cuidava, e não foi fácil, mas com força a gente conseguiu. Então eu trabalhava CLT nessa época ainda, né? E em conjunto eu fazia um trabalho de manicure como uma renda extra. Gente, de verdade, eu achava que muitas das coisas do que eu vivi não tinham me afetado. Eu achava que na minha vida adulta estava indo tudo bem, estava indo tudo em conformidade. Mas depois que eu tive meu filho, a minha gestação ela já foi um pouco conturbada, né? Então eu tive uma pré-eclâmpsia gravíssima, minha pressão chegava a 20, 22. Eu fiquei um bom tempo internada antes do meu filho nascer. E nesse período, eu adquiri um sobrepeso enorme, então eu cheguei em quase 150 quilos. E aí, sabe aquela coisa que você olha e fala assim, eu já tô nessa situação, então nada pra mim importa mais. E aí eu comecei a me deixar de lado. Então muita gente não sabe esse lado que eu vou contar, que é realmente como eu me sentia. Porque às vezes a gente se faz de forte pra todo mundo. Por causa de tudo que a gente já viveu, então a gente é uma fortaleza, a gente enfrenta tudo, a gente é capaz de brigar com todo mundo pra defender quem a gente ama, mas eu me sentia
por mais que eu tivesse uma rede de apoio, eu olhava e eu não via ninguém. Eu era sozinha, só tinha eu pra lutar por mim. E eu não queria mais lutar por mim. E depois que eu tive meu filho, eu ainda tinha um porquê continuar, né? Ainda tinha um porquê tentar alguma coisa. E mesmo assim, até eu criar coragem para tentar melhorar, passaram alguns anos, né? E ali eu fui ficando doente. Aí eu tive um tumor no útero, onde eu fiquei mais de 200 dias com hemorragia até eu conseguir fazer uma cirurgia para fazer a remoção desse tumor. E a palavra do médico para o meu diagnóstico simplesmente foi: isso daí é pela sua qualidade de vida. E uma das coisas que ele me disse era: você deve ter algo que você precisa tratar, mas dentro de você. Independente de uma patologia, tem algo dentro de você que você está trazendo todas essas coisas para você. A obesidade foi por conta da minha qualidade de vida. E a qualidade de vida que eu falo não é só comer mal, mas é toda a minha infância que eu vim trazendo para uma vida adulta, achando que eu podia tudo. E no momento que eu me senti acolhida, foi quando tudo isso veio aflorar. E mesmo assim, eu não procurei ajuda nessa época, de verdade. E aí eu tive esse problema no útero, tratei, demorou bastante para eu conseguir fazer uma cirurgia da remoção desse tumor. Depois tinha mais 12 miomas. Eu perdi uma trompa, perdi um ovário, deu uma aderência. Todos os meus órgãos genitais femininos que fazem a gente poder ter o filho, eu já não... Eu tenho uma parte por conta de hormônio, mas tem muita coisa que eu não tem funcionalidade mais. E aí passou. Foi quando eu me vi num grau muito grande da minha obesidade. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, então eu não me preocupava com a minha alimentação, eu não me preocupava em comer. E eu só me preocupava em todo mundo estar bem, mas eu nunca olhei pra mim. Porque desde a minha infância eu sempre tive que cuidar de todo mundo e nunca tinha tempo de cuidar de mim. Então, e a minha vida seguiu assim. Seguiu assim até pouco tempo atrás, eu ainda cuidando de todo mundo e não olhando pra mim. E quando, às vezes a gente acha que é mentira, porque eu achava que era mentira, né? Quando a gente não cuida da nossa mente, o nosso corpo, ele responde, né? Ele pede socorro, ele pede ajuda, e é uma verdade. E eu não acreditava. Eu continuava não acreditando nesse dizer. Hoje eu acredito fielmente nisso, mas eu continuava não acreditando naquela época. E eu entrei para esse grupo de obesidade e eu falava, vou contar bem breve essa parte, eu falava assim: se Deus quiser que eu faça essa cirurgia, vai dar tudo certo. E tudo começou a dar errado e no final sempre dava certo. Aí eu partia pro próximo nível. Começava dando errado e no final dava certo. Você precisa perder não sei quantos quilos. Eu não perdia. Não, mas você vai mesmo assim. Eu falava, eu acho que é pra eu fazer. E eu peguei amizade com uma das nutricionistas do grupo e ela falou pra mim assim: olha, eu vou te dar uma dica, tudo demora muito. Então já vai fazendo os exames pré-operatórios, porque quando acabar o grupo você já vai pra cirurgia rapidinho. Não fica esperando tanto. Eu falei, tá bom. Sem muita perspectiva de melhora, não estava muito preocupada comigo mesmo, porque sempre pensando nos outros, né? Comecei a fazer esses exames, até que eu fui fazer um ultrassom do abdômen. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa que não tenho hábitos de ir ao médico, então pra que eu ia fazer um ultrassom do abdômen? Chegando lá, o meu fígado estava 4 vezes o tamanho dele e o próximo estágio seria uma cirrose hepática. E aí não teria mais o que fazer, seria um transplante de fígado. Até eu conseguir o fígado compatível, o médico usou essa palavra: você viria a óbito. Então, ele fez uma carta e eu levei para o cirurgião. E essa carta, eu fui passada na frente na minha cirurgia bariátrica e eu fiz essa cirurgia. Morrendo de medo, mas eu fui com medo mesmo. E aí eu pude entender o grande amor de Deus pela minha vida. Porque eu pude entender porque ele já me amava desde quando eu era criança, quando ele me resgatou e me tornou uma sobrevivente de toda a situação que eu vivi. Mas ali eu pude entender o quanto Deus ele cuidava de mim.
Eu tive uma parada cardiorrespiratória e eu não tenho amígdala, mas o médico disse que a minha amígdala estava super inchada, mas eu não tenho amígdala, então a minha garganta, a minha glote inchou de uma maneira sobrenatural. Eu tenho uma asma muito severa e eu não fiz o uso da medicação antes porque o anestesista me aconselhou a não usar, e aí a minha parte respiratória entrou em conflito com a minha anestesia na hora de desentubar. E ali eu tive aquela parada. Eles tentaram reanimação por 40 minutos. E quando eles iam declarar o óbito, eu mexi a boca. E ali, eu posso te dizer que eu voltei à vida. Eu voltei à vida porque eu acredito que Deus, ele falou: filha, vai lá, porque tem muita coisa pra você fazer ainda. Por você. Não é por ninguém mais, é por você. E ali foi quando eu comecei a iniciar o olhar voltado pra mim. Esquecer tudo que eu vivi um pouco. Esquecer não, né? Mas eu comecei a lembrar sem me ferir mais. E comecei a olhar um pouco pra mim, me cuidar um pouco mais. Aí eu tive Covid. Fiquei muito mal. Mas foi tudo bem. Mas eu acho que o ano passado foi um momento que foi um despertar na minha vida quando eu tive dengue. A gente fala, gente, dengue é pior que Covid, eu vou falar pra vocês. Pra mim, pelo menos, foi. Eu nunca acreditei que as pessoas tinham crise de ansiedade, crise de pânico, até que eu me deparei com uma crise de ansiedade fortíssima, onde até o meu cabelo eu cortei. De tão desesperada que eu tava com aquela situação. E eu tinha um espaço, que eu tinha umas meninas que trabalhavam no meu espaço, e naquele momento de dengue, super preocupada, não queria nada, eu dormi. E eu sonhei que eu conversava com um homem e ele falava pra mim assim: você tá vendo as meninas trabalhando? Ninguém precisa de você. Você não precisa estar lá para as coisas acontecerem. O mundo acontece sem você estar presente. Aí eu parei, num primeiro momento não entendi direito, depois que eu acordei, e depois eu pensei: todo mundo vai fazer tudo sem precisar de mim. Menos eu. Se eu não olhar pra mim, eu não vou fazer mais nada. Eu não vou mais existir, eu não vou mais viver, eu não vou fazer mais nada. E esse ano de 2025 eu decidi que eu sou a minha prioridade. Esse ano de 2025 eu decidi que eu não vou tolerar mais as pessoas falarem comigo do jeito que elas acham que elas devem falar, porque eu sou a prioridade. Esse ano de 2025 eu decidi que a opinião que vale pra mim é da minha casa e o que Deus pensa sobre mim, porque eu sou prioridade. Eu decidi que esse ano de 2025 eu não vou esquecer tudo o que eu vivi, mas eu vou me lembrar sem lamentar, porque eu sou prioridade nesse ano. Então o meu corpo começou a reagir tudo que eu vivi. Eu tô com uma alergia de pele que desde novembro ela não melhora. E o médico diz que é emocional. Então assim, eu não vou deixar o que eu vi e o que eu vivi tirar eu como prioridade. Eu sou a minha prioridade esse ano, independente do que eu vi, do que eu vivi. E aí eu me vi num momento que eu fiquei desempregada e essa minha renda extra virou a minha renda principal. Então, esse ano completa 22 anos que eu trabalho na área da beleza como manicure. Hoje, eu já sou muito bem consolidada, eu já tenho as minhas clientes todas fidelizadas. Então, eu falo que foi um salto eu ingressar nessa área da beleza e eu permanecer nela. Porque você entrar numa área não é o difícil é você ter uma constância no que você está fazendo. É você ter uma constância com clientes. Eu tenho clientes que estão comigo há 18 anos e permanecem comigo. Então, assim, eu não tenho uma rotatividade muito grande de cliente, porque eu fidelizei todas elas. E em meio a todos esses altos e baixos da minha vida, né, eu ainda consegui linkar tudo isso com a minha área profissional. E eu falo que hoje foi um divisor de águas na minha vida eu ter assumido a profissão que eu tenho de manicure, que foi o que mudou a minha vida. Hoje a profissão de manicure, ela gira a minha casa, ela gira o meu financeiro, é a única renda que eu tenho. Única não, porque tá chegando novidade por aí, né?
Mas por enquanto é a única renda fixa que eu tenho. E eu tô muito bem realizada profissionalmente. Eu tô muito bem realizada financeiramente. E o que eu sempre falo para as meninas, porque eu também ministro cursos, né, nessa área de manicure. E o que eu sempre falo para elas? Eu falo, gente, no início não é fácil. Mas se você coloca Deus na frente, perseverança, se você tem certeza do que você quer como propósito de vida, é um degrau de cada vez e você vai chegar onde você quiser. Porque hoje eu vejo a profissão de manicure sendo muito mais valorizada do que era antes. Mas antes era olhada com desprezo. Mas hoje eu vejo ela com um valor diferente. Então, se todo mundo entendesse esse valor que o profissional tem, o profissional em geral na área da beleza tem, eu acho que as coisas seriam muito mais fáceis. Eu acho que se cada profissional levasse o outro como parceiro de trabalho e não como rival ou concorrente, eu acho que seria tudo muito mais fácil, um ajudando o outro, em parceria com o outro, né? Então é sempre uma dica que eu deixo para as meninas. Então, por isso que eu falo que quando eu foquei mesmo na área da beleza, eu decidi isso para mim como renda principal, eu não levei mais como uma renda extra, eu levei como seriedade. A Nayara Flores virou uma empresa, tudo mudou. Então eu comecei a enxergar a Nayara mãe, esposa, cristã e a Nayara profissional. Isso fez total diferença na minha vida. Isso foi um salto enorme na minha vida. Aí eu percebi o quanto eu podia ser grande, o quanto eu tinha potencial para ser grande, o quanto eu não precisava me diminuir com o que os outros falavam, né? O quanto eu era muito maior do que aquilo que todo mundo dizia, o quanto eu era muito maior do que eu podia ser. Aí eu pude mostrar que eu não ia ser o que todo mundo falava na minha juventude que eu e a minha família ia ser, por conta dos erros que a minha mãe cometeu. Mostrar que nós temos escolhas independente dos erros dos nossos pais ou das opções que os nossos pais tiveram. A gente pode fazer diferente. Então eu falo que a minha escolha pela minha profissão e o salto que eu dei fez eu mostrar para muita pessoa à minha volta, e se eu puder mostrar para o mundo que você pode ser diferente independente de qualquer situação da sua vida, eu vou fazer isso. E assim, eu amo a área da beleza, amo fazer unhas, amo trabalhar com manicure, amo trabalhar com pessoas, amo trabalhar transbordar em outras vidas, amo o que eu faço. Mas atualmente eu descobri uma nova paixão, que é a fotografia. Eu sempre gostei muito dessa parte de fotografia, mas eu nunca imaginei que eu fosse amar com a mesma intensidade que eu amo as unhas. Hoje, ainda não me vejo fazendo só fotografia e nunca pensei nisso. Mas já é uma opção na minha vida, de repente numa futura transição de carreira, eu entrar no ramo da fotografia e transbordar na vida das pessoas de uma maneira diferente, que é do que eu faço hoje, que é transbordar em outras vidas, dividindo o meu conhecimento, levantando a autoestima, muitas das vezes servindo de um ombro para chorar, de uma conversa. Eu tenho clientes que sentam na minha mesa que falam, eu não quero fazer nada, só quero ficar aqui com você hoje. Então isso pra mim não tem preço. Significa o quê? Que eu não faço só uma unha, mas que eu acrescento muito mais na vida das pessoas. E eu acredito que com a fotografia não vai ser diferente. É um momento diferente, são estações diferentes, é um brilho no olhar diferente. Então, hoje eu vim aqui contar pra vocês um pouco da Nayara Flores pessoal, da Nayara Flores profissional e um pouco do que eu vi e do que eu vivi. O que eu vi, do que eu vivi. Cê tá na tela, a arte de criar. Cê tá na tela, a arte de criar.